De volta ao caso. Agora, no Patrulha da Cidade, telespectador, minha amiga telespectadora. A gente volta ao ano de 2014 para falar sobre um crime que vitimou o lutador de MMA, Luiz de França. Lembra desse caso, Natal, Rio Grande do Norte? Ele foi assassinado em frente a uma academia no conjunto Cidade Satélite. O acusado pelo crime foi o policial militar Tenente Iranildo. De volta ao caso, conta agora os detalhes desse crime doentio provocado por vingança. Você vai ver agora na tela da maior audiência do estado Patrulha da Cidade. Está no ar, De Volta ao Caso com Gilson Moura. Um lutador e um assassino. Essa é a história de um crime que marcou o Rio Grande do Norte e o Brasil. O atleta foi assassinado a tiros em frente a uma academia no bairro Satélite. Ficou comprovado que o tenente Iranildo Félix mentiu sobre seus álibis, ameaçou vítimas e ainda foi apontado em depoimentos de testemunhas como responsável pela morte do lutador Luiz de França no dia 10 de fevereiro. Uma pessoa que ameaça testemunhas já está mostrando para a sociedade até que ponto ele pode chegar. Além de matar uma pessoa, ele ainda ameaça de morte outras testemunhas. Luiz de França Souza Trindade, de 25 anos, foi morto no dia 10 de fevereiro de 2014. Para a Polícia Civil, o motivo teria sido uma discussão entre o militar e o lutador. 9 anos depois desse crime, essa história ainda chama a atenção do Rio Grande do Norte e do Brasil. O lutador, Luiz de França, era bastante conhecido no mundo desse esporte. Dia 10 de fevereiro de 2014, o atleta lutador de MMA, Luiz de França, saía desta academia aqui na Serra da Jurema, em Cidade Satélite, com o seu amigo Júnior Sustágio, também atleta. E por volta das 9 horas da manhã, uma moto parou aqui, não falou absolutamente nada, começou a disparar. O lutador já tombou morto, Luiz de França. Ademir Barros, ele é mais conhecido no mundo da luta como Júnior Sustágio. E também foi vítima dos tiros do tenente, né? Veio por trás da gente, no caso de mim, de Luiz de França, né? Ele já chegou já alvejando Luiz. E o terceiro tiro pegou em mim, pegou nas duas pernas, atravessou, transfixou as duas pernas. 2 homens chegaram em uma moto. Um desceu e deu o primeiro tiro a queima-roupa na cabeça do professor Luiz de França. Segundo a polícia, o tenente da PM Iranildo Félix era o principal suspeito do crime. O lutador foi assassinado e ficou provado nos autos que o matador era o tenente. Exato, né? Na época, já no dia do crime, houve toda aquela repercussão em razão do depoimento de um capitão de polícia e de um sargento que, no local do crime, afirmou que era muito estranho aquilo dali, porque as características dos assassinos batiam com as características do tenente Iranildo, que havia acabado de sair da companhia lá. Segundo a polícia, ele foi atingido por 7 disparos de pistola calibre .40. Os outros tiros acertaram Luiz de França e o amigo Júnior Sustágio. Uma das balas atravessou a perna direita e depois transfixando para a perna esquerda. Atingiu a direita no ciático, né? Até hoje eu tenho essa deficiência, mas na minha parte, graças a Deus, que eu tenho ainda uma história para contar assim. Tá podendo contar a história, né? Infelizmente o nosso querido Luiz não teve essa oportunidade, né? Na academia, as informações
eram de que o tenente Iranildo Félix era muito violento. Ele falava que estava ali para lutar, que estava ali para trocar porrada. E o Luiz falou, então se você quer trocar porrada, vamos trocar comigo? E houve essa luta, ele perdeu e aí não se sentiu né, desonrado com isso daí. Por esse motivo, ele deixou de ser aluno da academia. Segundo a polícia, Iranildo é suspeito de outras 2 mortes que teriam relação com o caso, mas a investigação ainda é segredo de justiça. O homem que pilotava a moto quando o lutador foi assassinado foi identificado. A Polícia Civil prendeu na manhã do dia 6 de maio de 2014, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, mais um suspeito de participação na morte do professor de musculação e lutador de MMA, Luiz de França. Segundo a polícia, o suspeito chama-se Moisés Gonçalo do Nascimento, soldado da Polícia Militar. A gente conseguiu, inclusive, provar que eles tiveram um encontro no batalhão na noite anterior do crime. Então, possivelmente para planejar e fazer todo esse arranjo aí desse crime. O comandante-geral da Polícia Militar na época, Coronel Francisco Araújo Silva, informou que o tenente Iranildo Félix já trabalhou no 9º e no 11º Batalhão da Polícia e, na época, encontrava-se lotado no comando do Policiamento Rodoviário Estadual. E nos exames psicológicos que foram feitos, chegou a constatar que ele tinha um problema psicológico. Ele tinha quando ele fez um exame para ingressar na Polícia Militar, o psicólogo colocou ele não recomendável a entrada, mas ele, através de decisão judicial, foi colocado para os quadros da Polícia Militar e ingressou na academia, concluiu o curso, trabalhou em várias unidades e terminou com essa ocorrência. No mesmo dia do crime, já começou a investigação, apontando o tenente Iranildo Félix como o principal suspeito dos disparos. Em depoimento, o tenente Iranildo Félix afirmou ter ido à academia onde treinava por volta das 8 horas da manhã. No entanto, a biometria e as câmeras do local mostraram que o oficial da PM chegou às 10 horas e 8 minutos, logo após o assassinato. Toda vez que ele alegava que estava em algum lugar ou que tinha tomado alguma atitude, a gente provava de forma técnica, como nesse caso aí, a digital dele mostrava que o horário era outro, totalmente diferente daquele que ele estava mencionando. Um plano todo estava arquitetado. E a polícia, a partir desse momento, começou a investigar esse delito que mexeu com o Rio Grande do Norte. Depois da morte do lutador Luiz de França, mais outros crimes. E o suspeito, o tenente Iranildo. No início da tarde do dia 16 de fevereiro de 2014, um domingo, o tenente Iranildo Félix foi baleado em um atentado ocorrido em Macaíba, na Grande Natal. A ex-mulher dele, a estudante de Direito, Isânia Maria Bezerra Alves, de 31 anos, que estava com ele em um Fiat Uno, morreu na hora. Iranildo também é apontado pela Polícia Civil como um dos envolvidos na morte da estudante de Direito Isânia Maria Bezerra Alves, de 31 anos, assassinada no dia 16 de fevereiro em uma estrada carroçável de Macaíba, na Grande Natal. Isânia era ex-mulher do oficial. Ela levou um tiro no pescoço e no rosto, e 2 na cabeça. Os suspeitos, até o momento, são os 2 homens não identificados, que teriam mandado o tenente parar o carro e depois anunciar o assalto. Para a polícia, tudo isso fazia parte de um plano
do policial assassino. Na busca e apreensão, quando chegou na residência do tenente Iranildo, a delegada Daniela encontrou uma lista, um plano para matar os ex-namorados das ex-namoradas do tenente Iranildo. Dia 26 de fevereiro de 2014, após uma nova avaliação médica, o tenente Iranildo Félix é pela 9ª vez considerado incapaz de exercer suas atividades como policial. No dia 24 de março de 2014, o tenente é preso. E também essa análise que foi encontrada no computador dele, existia uma pasta no computador dele, levantamento Casa Daniele, e aí era minha residência, então já existia todo esse plano. A Polícia Civil prendeu na manhã do dia 6 de maio de 2014, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, Moisés Gonçalo do Nascimento, soldado da Polícia Militar. Ele é apontado como o homem que ajudou o tenente Iranildo Félix, que seria autor dos disparos, pilotando a motocicleta, que foi usada na fuga. Inclusive fotografias minhas tiradas pelo Moisés, quando foi ser ouvido na sede da DEICO, ele teve essa ousadia de me fotografar quando eu não estava vendo, e estava tudo isso dentro do computador do tenente. E ele foi questionado isso de frente para um juiz, ele foi questionado sobre isso daí na minha frente, e ele só fez dar um sorriso e disse que não ia falar sobre aquilo. Não é uma sensação boa. Você está fazendo seu trabalho de forma honesta, correta, né? Defendendo aí a sociedade, e de repente vê o seu nome como uma pessoa marcada para morrer. O tenente Iranildo Félix foi encontrado com sinais de enforcamento dentro de um alojamento do 5º Batalhão da Polícia Militar no bairro de Neópolis, onde estava preso há 2 meses. Dia 17 de dezembro de 2015, o tenente da Polícia Militar Iranildo Félix foi encontrado morto na manhã de uma quinta-feira. Eu ordenei que um soldado arrombasse a porta. Ao arrombar a porta, né, trancada por um ferrolho por dentro, infelizmente constatamos que o tenente estava enforcado. Toda a vida foi falado que ele era uma pessoa que sofria de mazela, que ele tinha problema de depressão, que ele sofria de esquizofrenia. O policial estava preso na sede do 5º Batalhão de Polícia. Estava com sinais de enforcamento, com um lençol em torno do pescoço. O tenente Iranildo estava numa sala onde normalmente funcionava o alojamento dos oficiais e foi modificada para recebê-lo. Ainda segundo as informações, ele sempre estava com a porta da sala fechada. Era preciso bater para que ele recebesse as refeições. O tenente não tinha estrutura psicológica. Houve aquelas outras questões da tentativa através de medicamento, que todo mundo sabe, né? E fato esse que foi muito batido, foi muito debatido perante lá a 3ª Vara Criminal e a comarca de Macaíba, né? Na questão de que ele tinha problema psiquiátrico. O segundo suspeito foi condenado pela Justiça a 6 anos de prisão. O soldado da Polícia Militar, Moisés Gonçalo do Nascimento, foi preso por envolvimento no homicídio do lutador de MMA, Luiz de França.